Bom dia, que bom estarmos juntos novamente, né? Avançando firme a nossa jornada. Hoje é o capítulo 15 que nós vamos estudar. E o título desse capítulo é muito bom. Olha só, comunicar-se não é fácil. Tem muitas pessoas que acham que é muito fácil comunicar, que se comunicar é apenas falar com o outro ou mandar uma mensagem. Nananina, não. Comunicação é muito mais do que isso. Veja o texto base, texto bíblico, que diz assim, olha, Provérbios 12:18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Que texto poderoso, né, irmãos? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Como que tem sido a sua língua? Tem trazido cura? Ou tem sido como uma espada? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, para que nós possamos usar o dom da fala, o dom da língua, para podermos levar paz, alegria, esperança às pessoas que tanto necessitam. Queridos, se comunicar não é apenas emitir o som da voz, não é apenas mandar uma mensagem, escrever um recado, não. Se comunicar vai muito além. Se comunicar quer dizer se fazer entender, compreender o próximo e se fazer entender. Esse que é o objetivo, esse que é o alvo da comunicação. O sucesso da comunicação, então, está nisso, em nos fazermos entender e entendermos também o próximo. Aí, de fato, há comunicação. Porque se alguém fala alguma coisa com você e você não entendeu ou compreendeu de maneira diferente do que a pessoa estava querendo falar, então já houve uma ruptura, já houve uma quebra aí na comunicação. Você já deve ter brincado em algum momento daquela brincadeira chamada assim telefone sem fio, né? Onde você fala no ouvido da pessoa, ela passa para o outro e vai. E quando chega no final, né, quase sempre é motivo de gargalhada, porque sai totalmente diferente daquilo que você falou no início ali, né? E vai passando. Então, a comunicação ela é um desafio de fato, tá? E o relacionamento, ele depende da comunicação, depende da boa comunicação. Se você quer ter um bom relacionamento, então se comunique, né? Precisa haver uma boa comunicação, tá bom? Porque todos os relacionamentos são nutridos com o combustível da comunicação. Olha como que é tão sério que aqui o autor ele diz que a comunicação ela é o combustível dos relacionamentos. A boa comunicação é necessária para manter um relacionamento em progresso durante a vida inteira. Olha aí uma palavra muito boa, progresso, né? Então a comunicação ela traz progresso no relacionamento, né? Muito bem. Olha só as estatísticas aqui que vem nos trazendo aqui o manual. Aqui diz assim, olha, 50% das mulheres dizem que os maridos não se comunicam. Já pensou, irmãos? 50% das mulheres estão se sentindo sem comunicação total com seus maridos, né? Olha só, 86% dos divorciados dizem que a causa foi uma falha na comunicação. Olha só, 86% dos casamentos que se desfaz, a causa aqui tem sido apontada como a falha na comunicação. Olha só, 25% dos jovens dizem que nunca tiveram uma conversa significativa com seu pai. Já pensou? De cada 4 jovens, um afirma que não teve uma conversa, um diálogo, uma comunicação efetiva com os pais. Então, meus queridos, esses números nos chamam à realidade. Nós precisamos desenvolver a comunicação. Jesus, ele era um comunicador nato. Jesus, ele é o nosso mestre em tudo. Então, Jesus, ele tanto sabia se comunicar com a multidão, como se comunicar com a pessoa em particular, como se comunicar com um leproso, com alguém que estava abatido, com alguém que precisava de um alento.
Então Jesus ele foi o mestre da comunicação, né? Jesus ele tem algumas coisas maravilhosas a nos ensinar sobre a comunicação. Aprendemos não somente das suas palavras, mas também do seu exemplo. Ele tratou da comunicação pela maneira de falar com as pessoas, tanto no caso do pecador desesperado, quanto do orgulhoso fariseu. Com frequência, pensamos nas habilidades de comunicação de Jesus em seus sermões às grandes multidões, mas ele era um comunicador igualmente hábil com os indivíduos. Tá vendo só? Então, a nossa comunicação ela deve ser para todos. Tá? Você pense um pouquinho aí, como que está a sua comunicação. Você tem se comunicado bem no seu trabalho? Você tem se comunicado bem na sua casa? Tem se comunicado bem com a sua família? Tá? Tem pessoas que têm dificuldades. Às vezes a pessoa ela tem facilidade de se comunicar no trabalho, na escola, e quando chega em casa ela não tem comunicação com a família. Então é preciso desenvolver isso. É muito importante. Tá? Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos entender alguns pontos fundamentais na comunicação. O primeiro ponto, que o fundamento da comunicação é a confiança. Você ouve quem você confia. O segundo ponto, a comunicação sempre vem do coração. Então, ela sempre brota do coração. A boca fala o que o coração está cheio. E a comunicação que causa impacto é a comunicação honesta. Então, você precisa ser honesto ao se comunicar. Porque por mais que você tente disfarçar, as pessoas percebem a sua honestidade, a sua sinceridade de coração, e isso vai fazer toda a diferença. O exemplo de Jesus mostra que as palavras que proferimos têm o potencial de levar nossos relacionamentos a um novo nível de impacto e intimidade. Então, você quer melhorar seus relacionamentos? Comece então a se comunicar, tá? Aqui nos fala a respeito da história de Jairo. Jairo ele foi até o Senhor Jesus e comunicou a Jesus o que ele estava passando. A sua filha estava muito doente e ele estava com muito medo de perder a sua filha porque ele a amava muito. E agora então, por meio da comunicação, ele convenceu a Jesus e os discípulos de irem até a casa dele, onde a menina estava, tá? Para poder fazer um milagre. E os discípulos, o Senhor Jesus, foi até a casa de Jairo. Só que no caminho, uma mulher o tocou. E o Senhor para no caminho para atender aquela mulher e pergunta: quem me tocou? Em meio à multidão espremida, seria natural alguém tocar a Cristo. Mas o fato é que ele percebeu que dele saiu virtude. E ele parou então. E depois de ter atendido a mulher, ter conversado com ela, ele continuou o seu caminho, o seu destino de ir até a casa de Jairo. Imagino o desespero de Jairo quando o Senhor parou para conversar com aquela mulher em meio à multidão. Ele deve ter ficado desesperado, porque ele estava agoniado por conta da doença da filha. Ele sabia que cada instante era importante. E agora, então, o Senhor vai até a casa de Jairo, e quando eles estão se aproximando da casa, já se vê ali as pessoas chorando, o movimento, e as pessoas avisam então a Jairo que não precisava se preocupar com mais nada. Comunicam a ele que a sua filha havia morrido. E o Senhor Jesus, agora entendendo a situação, e antes que Jairo olhasse para Cristo e falasse: está vendo? Você demorou lá com aquela mulher, eu te chamei, era para vir rápido. Antes que Jairo apresentasse qualquer censura, o Senhor Jesus ele se comunica com Jairo. Ele vira para Jairo e ele diz assim: olha, ela apenas dorme. Ela apenas dorme. Vou para despertá-la. E agora então o Senhor Jesus ele entra ali no lugar e ele se comunica com aquela menina. E ele diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te, eu te mando. E agora a menina se levanta e Jesus aconselha a darem de comer à menina. Meus queridos, 2 palavrinhas do Senhor, Talita cumi, foi o suficiente para ressuscitar aquela menina. Meus queridos, nós precisamos confiar na palavra do Senhor.
Nós precisamos nos comunicar mais com Jesus. Nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos, queridos, usar esses princípios para nos comunicarmos com o nosso próximo, com a nossa família, com o nosso cônjuge, para que nós possamos ter sucesso nos relacionamentos. Aqui diz assim, olha, 2 palavras e um milagre. Se acha que Deus não pode realizar um milagre por meio das palavras que você pronuncia, você não entendeu a ideia central do poder que ele tem. Mesmo que talvez não tenha recebido a capacidade de curar alguém fisicamente, por suas palavras, não há dúvida de que elas podem curar um relacionamento, curar a fé e a confiança de alguém, curar um coração quebrado, curar uma esperança esmagada. Faça uso das suas palavras. Confie que as suas palavras podem levar alento e esperança a alguém. Pode restaurar um coração, pode restaurar o seu relacionamento, pode restaurar uma esperança esmagada. Deus, ele te dá esse poder da palavra. Se você orar, se você buscar, o Senhor, ele te dá esse poder para você restaurar, por meio da sua palavra, muitas pessoas que precisam. Então, creia nisso, ore a Deus e peça sabedoria para você se comunicar. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo dom da fala, obrigado pela comunicação que nós podemos ter com o nosso próximo e principalmente, Senhor, nos comunicarmos contigo por meio da oração. Nós vimos aqui quão importante é o diálogo, a comunicação para o relacionamento. Então, nos abençoe, Senhor, e nos ajude para que nós possamos usar esse dom e restaurar aquelas pessoas que tanto precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de alento. Usa cada um de nós, consagramos a Ti a nossa língua, a nossa boca, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, um forte abraço, tá? Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor, tá? E use a sua voz para edificar os seus relacionamentos. Tá? Um grande abraço, fique com Deus e lembre-se, tá? Nossa jornada são 40 dias, nós vamos até o final, juntos, tá bom? Valeu!